Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que você está assistindo esse vídeo, né? Mas estamos aqui mais uma vez. Meu nome é Vitor Hugo e eu sou aluno do curso de Química Licenciatura na Universidade Federal de Uberlândia. Juntamente com a minha colega Ana Caroline, fizemos essa aulinha aqui para vocês com o tema Introdução à Química Orgânica. Tudo isso através do nosso projeto que a gente participa, Residência Pedagógica. Então vamos lá. Primeiramente, o que é a química orgânica? A química orgânica é a área da química que estuda os compostos que contêm o elemento carbono, certo? Esse nome ele foi derivado da ideia que os compostos orgânicos, antigamente, só poderiam ser sintetizados pelos seres vivos. Essa teoria de antes era chamada teoria da força vital. Porém, um químico alemão chamado Friedrich Wöhler, ele conseguiu derrubar essa teoria da força vital à medida que ele conseguiu sintetizar ureia, que é um composto orgânico, a partir do cianato de amônio, que é um composto inorgânico. Tudo isso em laboratório. Antigamente eles acreditavam que apenas seres vivos poderiam fazer isso. Porém, ele conseguiu fazer isso em laboratório, através de um composto inorgânico, certo? Então a reação do cianato de amônio, ele elevou a temperatura, gerando a ureia, que é um composto orgânico. Tranquilo? Agora vamos a algumas características dos compostos orgânicos. São formados predominantemente por ligações covalentes, ou seja, são moléculas, são compostos moleculares. Eles são basicamente apolares e eles são basicamente insolúveis em água, porque a água é um composto polar e a maioria dos compostos orgânicos são apolares, então eles dificilmente se solubilizam em água. Eles são solúveis em solventes apolares, como o CCl4 e o benzeno. Eles são maus condutores de corrente elétrica e, por conta disso, a maioria desses compostos são isolantes. Eles têm baixos pontos de fusão e ebulição por conta de suas ligações intermoleculares fracas. As reações são lentas e necessitam de catalisadores e, muitas das vezes, geram compostos secundários. Além disso, a maioria dos compostos orgânicos são formados pelos elementos organógenos, que são carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre e os demais do grupo 17, que são flúor, cloro, iodo e bromo. Agora o carbono. O carbono é o principal elemento da química orgânica. Ele está localizado no segundo período do grupo 14, seu número atômico é 6 e o número de massa é 12. Ele forma compostos moleculares, ou seja, ele realiza ligações covalentes. Ele contém 4 elétrons na camada de valência. Com isso, realiza 4 ligações. Ele é um ametal e é conhecido como bloco de construção da vida, porque tudo que tem vida tem carbono, mas nem tudo que tem carbono tem vida. Um químico que se dedicou bastante aos estudos desse elemento e dessa área que é a química orgânica foi Friedrich August Kekulé, que ele foi um químico alemão que desenvolveu 3 postulados em relação ao carbono. O primeiro deles, o carbono é tetravalente. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele tem 4 elétrons na camada de valência e obrigatoriamente realiza 4 ligações, podendo ser 4 ligações simples, 2 ligações simples, uma simples e uma tripla. Enfim, ele precisa realizar essas 4 ligações para conseguir estabilizar com 8 elétrons na camada de valência. Ele compartilha esses 4 elétrons e recebe também compartilhado de outros elementos. O segundo postulado foi que o carbono ele tem 4 valências equivalentes. O que isso quer dizer? Quer dizer que é possível um mesmo composto ser representado de formas diferentes. Além disso, o terceiro postulado diz também que o carbono forma cadeias. O átomo de carbono se agrupa com outro e outro e outro átomo de carbono, formando grandes estruturas ou cadeias carbônicas. A fórmula molecular, que a gente vai ver agora, indica a quantidade de elementos que compõem a molécula. Ela pode ser representada de diferentes maneiras. Essas duas que eu coloquei querem formar o mesmo elemento, que é o C6H6, que é o benzeno. Ele indica que tem 6 carbonos e 6 hidrogênios nesse composto. Agora vamos falar em os tipos de ligações entre os carbonos. A primeira delas é a ligação simples, que é também chamada de ligação sigma. Corresponde a apenas um par de elétrons compartilhado e é representado por um traço entre os átomos. A ligação dupla ela é representada por 2 traços, o que quer dizer o compartilhamento de 2 pares de elétrons. Ah, lembrando, na ligação dupla ela é formada por uma ligação π e uma ligação sigma. Já na ligação tripla, a gente tem 3 pares de elétrons compartilhados entre os átomos e é representada por 3 traços. Lembrando, ligação tripla, eu tenho uma ligação π, uma ligação sigma e outra ligação π.
Agora, em relação à hibridação ou hibridização do carbono. Para o carbono conseguir realizar as 4 ligações, é necessária a estabilização energética com os elétrons da camada de valência. É isso que a gente chama de hibridação. Temos 3 tipos. A primeira delas, hibridação sp3. Ela vai ocorrer quando o átomo de carbono realizar 4 ligações sigmas. O ângulo de separação entre essas ligações é de 109 graus e 28 minutos. A geometria nesse composto será tetraédrica. Já na hibridação sp2, é necessário que o carbono faça 3 ligações sigma e uma ligação π, tendo um ângulo de 120 graus entre essas ligações e uma geometria trigonal. Já na hibridação sp, o carbono necessita de 2 ligações sigma e 2 ligações π, tendo um ângulo entre as ligações de 180 graus e geometria linear. Agora vamos falar sobre a classificação do carbono na cadeia. Classificamos o carbono em 2 categorias distintas. A primeira é em relação ao número de carbonos unidos diretamente a ele, podendo ser carbono primário, secundário, terciário ou quaternário. Além disso, também temos a classificação quanto à saturação do carbono. O carbono ele pode ser saturado ou insaturado. O carbono primário ele vai ser um carbono isolado ou ligado a outro carbono. O carbono secundário vai ser um carbono ligado a 2 outros carbonos. O carbono terciário vai ser aquele carbono que está ligado a outros 3 carbonos. Já o carbono quaternário vai ser o carbono ligado a outros 4 átomos de carbono. Agora, em relação à saturação do carbono. O carbono saturado vai ser aquele átomo de carbono que vai apresentar apenas ligações simples. Já o carbono insaturado, ele vai apresentar dupla ou tripla ligação entre átomos de carbono. Agora, em relação à classificação das cadeias carbônicas. Separamos em 2 grandes grupos, primeiramente. As cadeias abertas ou acíclicas ou também alifáticas. Elas apresentam pelo menos 2 carbonos primários. Já o outro grande grupo são as cadeias fechadas ou cíclicas, que são cadeias em que os átomos de carbono formam anéis, ou também chamados de ciclos. Então, primeiramente, a gente vai classificar as cadeias abertas. No quesito disposição dos átomos na cadeia. Uma cadeia ela vai ser normal se ela apresentar apenas carbonos primários e ou carbonos secundários. Já uma cadeia ramificada, ela vai apresentar carbonos terciários e ou carbonos quaternários. Agora, em relação à saturação dos átomos de carbono, uma cadeia será saturada se ela apresentar ligações simples entre os átomos de carbono, apenas ligações simples. Porém, ela será tida como insaturada se ela apresentar ligações duplas ou triplas entre os átomos de carbono. Quanto à natureza dos átomos constituintes, uma cadeia ela será homogênea se ela não possuir um heteroátomo entre os átomos de carbono. O que isso quer dizer? Um átomo diferente de carbono. Ou ela pode ser também uma cadeia heterogênea. Aí sim, ela vai possuir o heteroátomo entre os átomos de carbono. Agora, em relação às cadeias fechadas. Primeiramente, as cadeias aromáticas. Elas vão apresentar um núcleo ou anel benzênico na sua estrutura. Esse anel ele se encontra na substância benzeno, que possui uma estrutura cíclica formada por um anel hexagonal insaturado. E essas 3 estruturas representam o mesmo composto. Dependendo do número de núcleos benzênicos, essas cadeias aromáticas podem ser mononucleares ou polinucleares. Mononucleares elas vão apresentar apenas um núcleo benzênico. Polinuclear, 2 ou mais anéis. Eles podem ser isolados ou condensados. Cadeias alicíclicas ou não aromáticas, quando a cadeia não apresenta um anel benzênico. Outra forma de classificação, assim como nas cadeias abertas, é em relação à disposição dos átomos de carbono dentro dessa cadeia. Cadeias normais serão aquelas cadeias quando o anel não apresenta ramificação. Porém, cadeias ramificadas ou mistas, o anel ele vai apresentar ramificações. Já em relação à saturação dos átomos de carbono, cadeias saturadas são quando os átomos de carbono do anel apresentam apenas ligações simples. Porém, se existir duplas ligações, essa cadeia passa a ser insaturada. Em relação à natureza dos átomos constituintes, temos cadeias homogêneas ou homocíclicas, que são aquelas que apresentam apenas átomos de carbono no anel.
Porém, se eu tiver um heteroátomo entre átomos de carbono dentro do anel, essa cadeia se torna uma cadeia heterogênea ou heterocíclica. Agora vamos realizar a atividade 4 da semana 3 do PET 1. A cadeia carbônica acíclica, ramificada, homogênea e insaturada é. Temos 5 cadeias carbônicas. Primeiramente, uma cadeia carbônica acíclica, ou seja, uma cadeia aberta. Excluímos a letra B. Ramificada, que precisa ter um carbono terciário ou quaternário. Excluímos a letra A. Homogênea, ela não pode ter heteroátomo entre átomos de carbono. Excluímos a letra D. E insaturada, tem que ter ligações duplas entre os átomos de carbono. Excluímos a letra C. Então, a resposta certa seria letra E. Queria agradecer a nossa preceptora, a professora Alessandra Arantes de Moura, professora da Escola Segismundo Pereira. Gostaria de agradecer também nossas orientadoras, doutora Alessandra Riposati Arantes, doutora Ana Cláudia Zaqueu Xavier e a doutora Viviane Alves Lima. Também gostaria de agradecer à Universidade Federal de Berlândia por nos permitir dar sequência nesse projeto, ao projeto Residência Pedagógica e também à Escola Segismundo Pereira. Muito obrigado e até a próxima, gente.